Here we go, money talk. Here comes the money, 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 money. Dollar, 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 dollar. Ching, ching, bling, bling, got the chatter. You ain't talking money, then your talking don't matter. Ching, ching, bling, bling, patent pockets. You take the dollar, dollar, can a damn soul stop it? Olá amigos, antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o like. No dia 27/11/2017, a Veja fez um fórum chamado Amarelas, onde reuniu os principais políticos, principais pessoas do Brasil para debater política, economia e cultura. E o mais esperado foi o Jair Bolsonaro. E num dado momento, o deputado Jair Bolsonaro fez uma declaração inédita, né, onde falou que seu ministro da Economia seria o Paulo Guedes. Bom, eu vou ler aqui para vocês a biografia do economista Paulo Guedes. É um dos fundadores do Instituto Milênio, é economista com PhD pela Universidade de Chicago, ou seja, ele segue a corrente economicista dos Chicago Boys, né? Aqueles grandes economistas americanos. É fundador e sócio majoritário do grupo financeiro BR Investimentos e um dos 4 fundadores do Banco Pactual. Assina colunas no jornal O Globo e na revista Época. Foi professor de macroeconomia na PUC do Rio de Janeiro e na Fundação Getúlio Vargas e no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É ex-CEO e sócio majoritário do IBMEC e suas áreas de atuação são mercado de capitais e gestão de recursos. Ou seja, não é qualquer um. Ele é um grande economista que entende muito bem a situação que o Brasil se encontra. Eu vou até depois colocar algumas partes do posicionamento dele, da visão sobre o Brasil que ele tem, da economia brasileira. E uma coisa interessante que ele defende, fala, é que o Brasil precisa no máximo de 6 impostos. Eu, Salomão Campina, vejo que imposto é roubo, tá? É uma imposição que o Estado joga sobre o pagador de impostos, tá? E ele defende 6 impostos, defende uma configuração econômica do Brasil totalmente diferente, tá? Uma configuração aonde você muda a forma do Estado de taxar, entendeu? Que é uma taxação lenta e gradual, mas que vai roubando cada vez mais o pagador de impostos, né? E tem, né, uma tributação que já passa dos 60%. Isso é inadmissível para um país onde almeja um grande crescimento, almeja um posto de grande nação. O Brasil não vai avançar desta forma. E foi uma grande jogada do Bolsonaro, porque ali estavam inúmeras pessoas, né, inúmeros políticos, inúmeros jornalistas. Foi um local especial, um local importante, e ele fez uma grande declaração que o economista dele seria um cara que tem uma visão nova sobre a política econômica. Você pega os últimos economistas que o Brasil teve, né, eram pessoas com viés social-democrata, né, uma visão do Brasil muito errada, uma visão que não vai jogar o Brasil num grande posto, não vai colocar o Brasil numa posição que vai exigir das outras nações respeito. O Brasil hoje em dia é considerado não diplomático. Isso é muito triste, porque se você pegar a história do Brasil, o Brasil sempre teve um posicionamento sério, tá? Basta pegar a época da monarquia. E com essa nova configuração que começa a surgir,
E isso é muito bom para o Brasil. E eu vou colocar agora os principais comentários dele. Fui. A economia brasileira foi uma das economias com a maior taxa de crescimento no mundo durante 75 primeiros anos do século passado. Durante 3/4 de século, de 1900 a 1975, o Brasil cresceu em média 7,36%. A segunda economia de maior crescimento no mundo foi o Japão. Então o Brasil tinha uma alta taxa de crescimento econômico sustentável. E era uma economia relativamente livre, com baixo grau de intervenção do governo e uma dinâmica de crescimento e criação de riqueza bastante expressiva. Foi a economia de maior crescimento no mundo durante 3/4 de século. De lá para cá, o Brasil foi capturado por uma armadilha de baixo crescimento. E essa armadilha tem a ver com o que eu chamo de armadilha social-democrata do baixo crescimento. E, curiosamente, o início disso foi o regime militar. No regime militar, aumentou o grau de intervenção do governo, aumentou o número de empresas estatais, foram criadas todas essas parafernálias, há coisas até que precedem, como lei trabalhista. A lei trabalhista já é mais antiga ainda. Mas durante o regime militar aumentou o grau de intervenção do governo, os braços armados da economia intervencionista do governo eram exatamente as grandes empresas estatais, e havia controle de preços, cartéis no sistema bancário, autoprotecionismo na economia, muito subsídio, e o Brasil foi perdendo o rumo e foi sendo capturado por essa armadilha de baixo crescimento. Exatamente por isso, o grau de crescimento econômico, a taxa de crescimento econômico, que era de 7,5%, começou a descer, e na década de 80 caiu para uns 2,5%, e a inflação começou a subir. Quando os militares saíram, exatamente pelo esgotamento do modelo, não havia mais crescimento, grande insatisfação na classe média, e começou o processo de abertura política. Quando essa abertura política aconteceu, o grau de crescimento da economia brasileira já estava começando a descer. E a coisa foi só piorando, porque quando entrou o primeiro regime civil, com as eleições indiretas, e o primeiro presidente que era eleito, que acabou falecendo, foi substituído e entrou o presidente Sarney, e o Sarney se sentiu capturado por uma síndrome do presidente ilegítimo, quer dizer, ele queria popularidade, afinal de contas ele tinha sido um expressivo representante da classe política que tinha sido capturada pelos militares, ele tinha sido um político importante na sustentação da base parlamentar durante o regime militar, e de repente ele é o primeiro presidente de um Brasil novo e redemocratizado. Então, ele, enfraquecido com essa síndrome de ilegitimidade, começa a receber pressões de todos os lados, porque ali os economistas também não ajudaram, porque os economistas fizeram um diagnóstico que a inflação brasileira era simplesmente inercial, ou seja, ela continuava porque ela existia. Já que ela existia, ela continuava. E, na verdade, o que não estava acontecendo não era uma inflação inercial, a inflação continuava subindo, ela subia o tempo inteiro. Ela, nos anos 70, ela tinha estado aí em torno de 20%, em média, de repente ela começou a subir no início dos anos 80, ela foi para 70%, depois ela foi para 200%, e quando fizeram planos, uma sequência de planos muito mal sucedidos, porque não tinham as componentes básicas de um processo de estabilização, o processo de estabilização bem sucedido, ele tem um regime fiscal sólido, sensato. E nós não tínhamos feito isso. Então nós fizemos o plano cruzado, a política monetária era fraca, a política cambial era fraca, só tinha congelamento de preço, exatamente como a inflação era considerada inercial, o diagnóstico era inercial, bastava quebrar a inércia. Quebraram a inércia e voltou tudo outra vez, porque a política monetária era frouxa, a política fiscal era frouxa, o câmbio era congelado, então ali na frente explodiu toda outra vez. Então foi um plano muito frágil do ponto de vista de fundamentos. E depois vieram os outros planos, plano Bresser, plano feijão com arroz, eventualmente o plano cruzado, bloqueando ativos, né, o plano real, o plano Collor,
bloqueando ativos na economia toda. Quer dizer, uma sequência de planos mal concebidos e sempre com os gastos públicos, como percentagem do PIB, subindo o tempo inteiro. Então, no final do regime militar estava em torno de 20%, depois entrou a nova república, após a redemocratização, começou a subir para 22%, 23%, nunca mais parou.